E também agradecer, né, que a gente também pediu oração, graças a Deus, Deus fez a cirurgia dela, né, tá aí ela aí. Amém, glória. Glória a Deus, aleluia. Senhor é bom. Aleluia, glória a Deus. Louvado e engrandecido é o teu nome, Senhor. Amém, Jesus. Volta assim para 3 mil, 10 para 13 mil. A paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos louvar o hino da harpa. Glória a Deus, aleluia. Vai pegar 13 e meia aí, irmão? Ele vai voltar aqui, irmão Vinícius. O senhor vai pegar 13 e meia? Glória a Deus, aleluia. Oh, glória. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Estou feliz por ver minha irmã Fabiana aqui. Oh, glória. Amém. Aleluia. Vamos louvar o 91 da harpa cristã? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Jesus, eu almejo a pureza do céu, tua linda presença no coração meu. Os ídolos quebro, me toma, Jesus. Ó, dá-me a pureza, dá-me ver a luz, me ver a luz, dá-me ver a luz. Ó, dá-me a pureza, dá-me ver a luz. Jesus, me acorde enquanto lhe dá a colocar tudo no santo altar. A ti me entrego, nas chamas me pus. Ó, dá-me a pureza, dá-me ver a luz, me ver a luz, dá-me ver a luz. Ó, dá-me a pureza, dá-me ver a luz. Jesus, com esforço humilde roguei, que o sangue perfeito pureza me dê. Me lava na fonte aberta na cruz. Ó, dá-me a pureza, dá-me ver a luz, me ver a luz, dá-me ver a luz. Ó, dá-me a pureza, dá-me ver a luz. Jesus, neste instante espero a mão que há de criar-me o bom coração, aquele que o Espírito pede de Deus. Dai sempre a pureza, dá-me ver a luz, me ver a luz, dá-me ver a luz. Ó, dá-me a pureza, dá-me ver a luz. Oh, glória, aleluia, né? Fico feliz pelas irmãs estar contribuindo cada vez mais, todas as quarta-feiras, aqui nesse ciclo de oração, né? Eu me direcionei a princípio a irmã Fabienne, porque ela não vem frequentemente, né? Às quarta-feiras. Então, a gente se alegra por ela estar aqui, né? Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória. Me vê a luz, me vê a luz. Ó, dá-me a pureza, dá-me ver a luz. Aleluia. Carta aos Filipenses, capítulo 3, verso 7. Né? Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Vou ficar até aqui. Glória! Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Glória. Veja que quando Paulo ele declara em suas cartas aos Filipenses, capítulo 3, verso 7 em especial, né? Paulo está querendo expressar aqui, né? Se a gente ler os versículos anteriores, a gente vai ver que Paulo ele fala claramente, né, nos seus versículos anteriores, que o que ele considerava, né, grandes qualificações, o que ele considerava grandes, né, coisas importantes, ele ao encontrar Cristo,
ele achou perda. Tudo que ele considerava grandes qualificações, tudo que ele considerava muito importante, quando ele conheceu a Cristo, aquilo se tornou esterco. Ou seja, aquilo já não servia mais para nada. Né? Aquilo que ele considerava tão valioso, ele guerreava por tantas coisas valiosas, segundo a ótica de Paulo. Mas quando ele encontrou a Cristo, aquilo ele viu que nada se comparava a Cristo quando ele encontrou. Veja, igreja, nada ele se comparava antes dele encontrar a Cristo, tudo que ele achava valioso. Quando ele encontrou a Cristo, nada se comparava igual a Cristo. Então, ou seja, nada valia a pena do que ele guerreava. Veja que quando a gente se lê os versículos anteriores, se lê cartas anteriores, a gente vê que Paulo ele começou a nascer ali no livro de Atos dos Apóstolos. Né? Ele nasceu ali em Atos dos Apóstolos. A gente vê, lendo o livro de Atos dos Apóstolos, a gente consegue acompanhar a história, o princípio da história de Paulo. Né? Quando ele tinha uma identidade chamada de Saulo de Tarso, e quando ele estava caminho para Damasco, né? Em caminho a Damasco, ele teve um grande encontro com Cristo. Então ali ele começou toda a mudança na vida de Paulo, ou seja, começou uma nova vida, né? E especificamente, capítulo 9 de Paulo, ele fala da conversão. Capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, ele fala da conversão de Paulo. Então ali quando ele estava indo para caminho para Damasco, né? Quando ele teve um grande encontro com Cristo, veja que tudo que ele dava valor antes do versículo 9 para trás, tudo que ele guerreava em grande valor na ótica de Paulo, tudo que ele considerava em grande, né, importância, ele viu que no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, que enquanto ele estava entrando em Damasco, que teve um grande encontro para Cristo, ele começou a compreender a ideia. Ele começou a entender o verdadeiro sentido de que nada do que ele guerreava para trás valia a pena quando ele encontrou Jesus. Veja, igreja, segundo a cultura, né, judaizante, ao qual ele perseverava naquela fé judaica, né, na qual ele guerreava a respeito dele considerar um valor, né, nas leis judaicas, né, que ele estava embaixo de uma lei. Não é que Paulo entenda, não é que Paulo não era crente. Paulo, ele era crente, ele era da tribo de Benjamim. Então ele era crente, ele era da linhagem de Abraão. Só que Paulo ele foi ensinado, né, segundo aos fariseus, em especial Gamaliel, que o ensinou, que o instruiu. Veja, então ele acreditava na crença dele, ele defendia o Deus dele, ele defendia a crença ao qual ele acreditava. Então Paulo, ele era crente, mas ele era crente segundo uma lei que o qual instruiu, uma lei ao qual ensinaram a ele a defender, né? Então ele cria naquela lei de Moisés, que era a lei ao qual o povo naquela época, que até os nativos judeus, eles trabalham em cima do Pentateuco até hoje. Eles trabalham até os dias atuais em cima da Torá, porque eles creem que o Messias não veio ao mundo. Os judaizantes, que são os judeus nativos, eles não creem que o Messias veio ao mundo. Então eles trabalham até os dias atuais em cima da Torá, ou seja, em cima dos 5 primeiros livros da Bíblia. Somente. Para frente, mesmo o Antigo Testamento, trabalhando em cima de Esté, trabalhando em cima de Ruth, trabalhando em cima de Josué, eles não creem. Eles creem nos 5 primeiros livros da Bíblia. Então Paulo ele foi instruído segundo essa lei da Bíblia, segundo essa lei da Torá. Então ele era crente, só que ele acreditava no Deus ao qual ensinaram a ele a crer desde criança até a sua fase adulta, até o dia que Cristo teve um encontro com ele. Então tudo que Paulo ele considerava de valor, tudo que Paulo ele guerreava, defendendo uma lei, botando em prática a sua fé judaizante, para ele aquilo era lucro. A partir do momento que ele encontrou Jesus, ele passou a perceber, ele compreendeu a ideia que nada do que ele guerreou para trás, aquilo tinha valor. É verdade, Jesus. Nada
encontrou Jesus, nada disso mais teve importância na vida de Paulo, né? Então, assim, que a gente também, a gente se comparar a Paulo, meu irmão, se a gente se comparar a Paulo no passado, a Saulo no passado, a gente vai ver que também a gente considerava também coisas importantes de conhecer a Cristo. Nós também dávamos valores a coisas de grande importância que para nós, antes de conhecer Jesus, era valiosa. Eram coisas que a gente defendia também. Eu fui criada no catolicismo, desde pequenininha. Eu fui criada no catolicismo, estudei também numa escola também que praticava rigorosamente o catolicismo. Então eu fui criada nessa lei do catolicismo, com essa visão dentro do catolicismo, crendo o que me ensinaram. Então para mim eu defendia a minha fé. Era como Paulo, defendia a fé dele. Até o momento que Cristo chegou na vida dele e chegou nas nossas vidas. A gente passa a perceber que nada do que a gente que arriou para trás, nada do que a gente defendeu para trás, hoje tem valor. Hoje para a gente se torna perda. Como para Paulo também se tornou perda. Amém, igreja? Amém. O justo é justificado por sua fé, igreja. Oh, glória! O justo é justificado por Deus, por sua fé. Se a gente não colocar a nossa fé em prática, como Paulo também não tivesse colocado a fé dele em prática depois que conheceu Jesus, Paulo também não teria sido um grande homem na Bíblia. Não teria tido levado à frente um grande ministério que Jesus colocou na mão dele. Então o justo por Deus é justificado pela fé. Amém, igreja? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus! É isso Ali vem a luz, ó, dá-me a pureza, dá-me a Aleluia. É mesmo assim. Amém. Glória ao Senhor. Glória a Jesus. Essa palavra foi maravilhosa, meus irmãos. Amém. Essa palavra foi maravilhosa. A igreja está ligada no reino de Deus nesta tarde. A igreja está ligada no reino de Deus nesta tarde. Aleluia! Glória a Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia! Amém. Aonde fizemos a leitura da palavra, irmãos? Mateus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Porque a nossa irmã Cêcia acabou de ministrar aqui, irmãos, Glória a Deus. introduz até um pouco da palavra, viu? Porque Paulo colocou a fé dele em prática para exercer o ministério a qual ele foi designado. E nos dias atuais, irmãos, nós estamos passando por dia de cultos dificultosos. E o maior culpado é o próprio povo de Deus. Tem um chamado dentro de si. Cristo salvou, Cristo libertou, Cristo confiou uma vocação, mas a igreja parece que está ficando mais preguiçosa, está parando de crer mais, parece que não quer mais exercer a obra e o ministério ao qual foi designado não por homens. Escuta, o ministério que eu e você temos Glória. não é designado por homens. Amém. É designado por Deus. Amém. E importa que a igreja de Cristo tenha no coração e na mente Amém, Jesus. que o seu maior propósito aqui na terra, depois de zelar pela salvação, É verdade. é fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Paulo escreveu a Timóteo, na sua primeira epístola, no capítulo 4 e o verso 14, para Timóteo não ser negligente com o dom que há nele, mediante a profecia imposta pela mão do presbitério. Aleluia. Sabe o que Paulo estava dizendo para Timóteo? Eu quero que você exerça o ministério que você foi designado para exercer. Aleluia. E nós estamos passando, irmãos, nos dias atuais, onde a igreja está querendo negligenciar
negligenciar o chamado de Cristo na vida, aleluia, do povo de Deus. Escute, eu vou falar parcelado porque a igreja precisa de um despertamento nesta tarde. Aleluia, Jesus. Glória. Muitas das vezes eu até me preocupo com a palavra que eu vou ministrar, mas Deus tem me dado graça e tem me feito ter a maior convicção de que eu estou pregando não para agradar a igreja, mas para agradar a Deus. Glória a Aleluia, Deus. Jesus. A irmã Rebeca não pode olhar para a minha mão, é porque eu estou sentindo a presença. Glória a Deus. Amém. Jesus, Ele quer falar nesta tarde conosco, irmãos. Porque cada um de nós que estamos aqui temos uma responsabilidade diante da obra de Deus. Amém. Quando nós lemos este texto no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus capítulo 5, a partir do verso 14, você pode abrir a sua Bíblia para acompanhar. Vamos ver aqui, irmãos, que é uma parábola. Talentos era algo equivalente ao nosso salário, ao nosso real no dia de hoje. Mas eu não quero falar do talento físico. Eu quero falar do talento espiritual, da vocação espiritual que Deus deu a mim e deu a você. Confiou a mim e confiou a você. Escute bem, nós vemos aqui nesta palavra, irmãos, 3 homens, Mateus 25, 3 homens, 3 servos, e Jesus vai ensinar a eles através de uma parábola. Aleluia. O texto vai dizer, irmãos, que o Senhor desses servos ia passar o tempo fora. E desses 3 servos, o Senhor ia confiar para um 5 talentos, para outro 2 talentos e para o outro 1 talento. E o texto vai dizer que aquele que recebeu 5, após a partida do Senhor, aleluia, imediatamente ele vai colocar em prática aquilo que o seu Senhor confiou na sua mão, aleluia. Ele vai exercer o talento que foi confiado a ele, que foi depositado sobre a vida dele, para quê? Para multiplicar, para reproduzir, para gerar, aleluia, para quando o seu Senhor voltar, ele for ajustar conta com o seu Senhor, ele está aqui dizendo para você, olha, tu me confiaste 5, eu utilizei os 5 que tu me confiaste e estou te devolvendo os 5 que tu me deu e os outros 5 que eu reproduzi com aquilo que tu me confiou, meu Senhor. Era isso que o primeiro servo estava dizendo, aleluia. Então o que é que nós aprendemos com esta palavra? Aleluia. Imediatamente após o Senhor, aleluia, sair, eles agora tiveram que viver pela fé, confiando na volta do seu Senhor, para que quando o seu Senhor voltasse, fosse o dia do acerto de contas do seu Senhor com os seus 3 servos. Aleluia, Jesus. Escute isso. O primeiro, ele vai utilizar os 5 talentos que a ele foi confiado. O segundo vai utilizar os 2 talentos que a ele foi confiados. E também vai multiplicar, vai reproduzir, vai gerar. Porque o crente foi chamado, irmãos, com a missão de multiplicar aqui na terra, de gerar, de reproduzir. Agora escute bem, como é que um crente vai reproduzir se colocar em prática aquilo que foi imposto por Deus na vida dele? Glória a Deus. Você não foi chamado para reproduzir material, não. É verdade. Você foi chamado para, aleluia, gerar almas através da palavra da vida de Deus. É verdade, Senhor. Aleluia. Jesus disse assim, ó, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor e vós sois os ramos. Amém. Escute, o crente quando está tão ligado à videira que é Jesus, aleluia, ele consequentemente, por estar tão ligado à palavra de Deus, ele vai gerar aquilo que a palavra determina para ele gerar. Aleluia, Jesus. Você vai entender o que Deus está querendo dizer. Sabe o que Ele está dizendo nesta tarde? Amém. Eu não chamei vocês. Eu não salvei vocês. Eu não libertei vocês para ficar acomodados no banco da igreja, não. Aleluia. Para querer negligenciar aquilo que eu estou contando contigo para fazer a minha obra. Agora escute. Glória a Deus. Aí Jesus continua dizendo assim para os discípulos, olha, mas aquele ramo que está ligado na videira,
Você está entendendo? Jesus está dizendo, eu estou esperando você exercer aquilo que você foi chamado para fazer. Amém. Glória. Aleluia, Jesus. Aí ele vai continuar e diz assim, mas aquele que está ligado na videira, que sou eu. Jesus dizendo que sou eu. E dá fruto, este é podado, ele é limpado, ele é purificado. Para quê? Para que dê mais frutos ainda. Jesus estava dizendo, cada vez mais que você se interessa em reproduzir, em fazer aquilo que você foi chamado para fazer, eu vou te limpando, eu vou te preparando, eu vou te capacitando, eu vou desenvolvendo o teu chamado. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Era isso que Jesus estava dizendo. Amém. Vou dizer uma coisa para você, igreja. Deus, ele se alegra quando o crente tem a intenção no coração de realizar a obra por amor. Glória a Deus. Você não pode chegar no culto de tarde ou de noite, 7 dias durante a semana, como se fosse uma obrigação sua. Você vem porque você é dependente de Jesus. Aleluia. Você já viu um peixe viver fora de água? Glória. Já viu uma árvore ser sustentada sem a terra? Você tem que criar raiz. Importa que a igreja desta geração busque o fortalecimento na rocha que é Jesus. Porque sobrevirão dias difíceis, como Paulo escreveu, sobrevirão dias difíceis. E se o crente não estiver preparado para guerrear, porque você é um guerreiro de Jesus Cristo, rapaz. Amém. Você é um soldado de Cristo. E o soldado não foge da batalha, não foge da guerra, não. Amém. É chamado para o quartel. Foi alistado por Jesus. Tem que cumprir a missão que te foi confiada, rapaz. Aleluia. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aí o que recebeu 2 vai gerar mais 2, irmãos. Mas aquele que recebeu um só, ele vai enterrar o talento que foi confiado a ele. Aí o Senhor deles volta. Escute isso. Pela fé, os outros 2 reproduziram. Porque sabia que o seu Senhor ia voltar. Qual é a nossa maior esperança, irmãos? A nossa esperança é a vida de Jesus. Aleluia. E é uma esperança que é viva, uma esperança que é eterna. Então escute bem. O terceiro que recebeu um só, Glória. este enterrou em terra aquilo que não era para ser enterrado. Aleluia. Aleluia, Jesus. Se você se ligar no céu, Deus ele vai falar no teu coração nesta tarde. Aleluia. Se você abrir o coração para receber essa palavra que não é doutrina, é despertamento, Deus ele vai falar com você nesta tarde. É porque às vezes dá um cansaço, irmãos. Sabia isso, Rebeca? Às vezes você chega no culto, você vem para cultuar, para oferecer, para dar a Deus aquilo que o seu coração está cheio. O que o seu coração está cheio quando você vem aqui para você oferecer. Prestar conta é oferecer, é dar. Aí você chega aqui, parece uma geladeira. Desculpa a expressão. Aleluia. Louva aqui, uma irmã louva, outro irmão louva, deixa a saudação, deixa o versículo. E parece que a palavra não entra. Não é porque a palavra não tem poder, não, porque ela é viva e eficaz. Ela é mais afiada do que uma espada de 2 gumes. Ela, aleluia, penetra a alma e o espírito, irmão. Então a palavra tem poder. Aleluia, Jesus. O problema é que Jesus é educado. Ele só entra se você, aleluia, der espaço para ele entrar. Ele só faz se você der espaço para ele fazer. Imagina só se o nosso Deus fosse um Deus ditador. Se ele obrigasse cada um de nós servirmos a ele, adorarmos a ele, louvarmos a ele. Você acha que, aleluia, ele iria se sentir amado? Mas ele nos deu o livre arbítrio e a livre vontade da gente decidir se a gente adora ou não adora. E ele conhece a adoração que é sincera e verdadeira. Amém, Jesus.
Ele conhece. Aleluia. Escute, o Senhor desses três servos voltou. E agora é o dia de acerto de conta com eles. Escute bem. Aí o 5, ele vai apresentar e vai dizer: aqui está, meu Senhor, o que tu me confiaste. Eu te devolvo os 5 e mais 5. Aí o seu Senhor vai dizer: servo bom e fiel. Escute isso: servo bom e fiel. Tu foste fiel no pouco, o que recebeu 5. Tu foste fiel no pouco, no muito eu te honrarei. Entra para o gozo do teu Senhor. Aleluia. Aí o que recebeu 2 chega e apresenta o 2 que recebeu e mais 2 que ele multiplicou. Aí Jesus vai dizer, na parábola, que o Senhor disse: servo bom e fiel, tu também foste fiel no pouco, no muito eu te honrarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aleluia. Escute, que aquele que tinha 5 e o outro que tinha 2, o seu Senhor não fez distinção do que confiou a ele. Sabe por quê? Às vezes a gente pode até pensar: ele prega, ele louva, tem dons espirituais, ele tem mais do que eu. Por que Deus confiou mais a ele do que a mim? Escute bem, Jesus não está se importando com a quantidade de dons que você tem, não. Ele quer que você trabalhe com o que você tem. Aleluia. Ah, mas eu tenho um pouquinho só. Use um pouquinho que você tem. Glória. A mulher chegou de frente para Eliseu perguntou: o que é que tu tens em casa? Aí ela disse: eu tenho ali uma botija ali com um pouquinho de azeite. Aí ele disse: oxe, é isso aí mesmo que precisa para o milagre acontecer? Eu creio. Amém, Jesus. Às vezes a gente parece que a gente precisa ter muito para Deus fazer na nossa vida, né? Verdade. Ou a gente só quer fazer quando a gente está no bem bom. É verdade. Aí quando o negócio aperta: por que eu estou passando por isso? Da negligenciação ano que te foi confiado, rapaz. Aleluia. Eu só vou fazer, aleluia, se glorificarem o nome do Senhor quando eu estiver louvando, quando eu estiver pregando. Eu só vou fazer se as coisas na minha casa estiver dando tudo certo. Eu só vou fazer se o meu trabalho for uma bênção. Eu só vou fazer, aleluia, se o meu banco, aleluia, estiver com bons números. A minha geladeira estiver cheia, o meu armário estiver cheio, o meu guarda-roupa tiver várias opções. Aí eu faço. Aí Jesus está dizendo: e quem disse que eu me agrado quando tu faz desse jeito? Aleluia. Tu não precisa de muito, não. Amém, Jesus. Para aquele trabalhar, para aquele que realiza o impossível. Eu creio, Senhor. Esse que enterrou um talento só, aleluia, ele agora vai ter a conversa com o seu Senhor. Aleluia, Jesus. Aí ele vai dizer: meu Senhor, sabendo eu que tu és rancoroso, eu tive medo, fiquei com receio, e eu enterrei o que tu me confiaste. Aí o seu Senhor vai dizer para ele: servo mau e negligente. Está vendo o que o seu Senhor disse para aquele que não fez nada com o que foi confiado à mão dele? Servo mau e negligente. Era melhor que eu entregasse este para os banqueiros, para que quando eu voltasse eu recebesse com os juros. Aí Jesus, aleluia, continua a parábola, diz assim: agora o que tu tem, pega e dá para aquele que tem 10. Porque aquele que tem terá mais ainda em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem será lhe tirado. Aleluia. Amém. Glória. Você está entendendo? Que Jesus está dizendo: eu estou esperando você colocar em prática aquilo que eu depositei na tua vida. É verdade, Jesus. Ninguém vem para o culto para ter oportunidade, não. Ninguém vem para o culto para ter oportunidade, não. Glória. Mas quem ama Jesus ama ter oportunidade. Amém. Glória. Sabia disso? Glória. Oh, Jesus, Deus está aqui. Aleluia. Glória É no a movimento. Deus. Se Ele quiser me tomar aqui, eu dou lugar mesmo. Mas Ele quer falar com a igreja desse jeito nesta tarde. Amém. Glória. Glória a Deus. Se Ele me tomar no mistério aqui, eu me entrego ao Espírito dele. Glória. E é isso que a igreja tem que fazer. Amém. Escute, Deus ele levanta Moisés com um propósito para libertar o povo dele da mão de Faraó, que estava sofrendo dura escravidão, duro trabalho. Aí Deus vai dizer que ele ouviu o gemido
do seu povo. Aí ele vai levantar Moisés com uma missão, ser o libertador do povo, aleluia, que estava na terra do Egito, terra que não pertencia ao povo de Deus. Aí quando Deus tem um encontro com Moisés na sarça, aleluia, Moisés vai chegando perto, ele vai dizer: Moisés, Moisés, tira a sandália, porque o lugar que tu estás é terra santa, aleluia. Aí Deus continua o diálogo com Moisés: eu vou te levantar, aleluia, eu vou me utilizar de ti para libertar o meu povo que está em dura escravidão, em duro servil, aleluia. Aí Moisés vai dizer: Senhor, eu sou pesado de língua, eu não sei nem falar, manda outro. Sendo que Deus tinha escolhido, designado que Moisés fosse libertar o seu povo. Aí Moisés disse assim: eu sou incapaz. Aí Deus disse: quem coloca a palavra na tua boca sou eu, Moisés. Aleluia. Mas tu vai para onde eu quero que tu vá. Tu vai fazer aquilo que eu quero que tu faça. Aí ele via um auxílio, um reforço para Moisés. Ele vai dizer: olha, eu vou marcar um encontro com o teu irmão Arão, mas tu vai fazer aquilo que eu designei que tu fizesse. Moisés estava querendo negligenciar, talvez com temor, com medo, sendo que Deus, ele não desiste daquilo que ele escolheu. Aleluia. Escute bem, a mesma coisa aconteceu com Jonas. Jonas tinha uma missão: pregar para 120.000 pessoas, porque Deus queria salvar aquelas pessoas. Sendo que as pessoas lá de Nínive destruíram a cidade onde Jonas morava, destruíram a família de Jonas. Era por isso que Jonas não queria pregar lá, porque queria vingança da parte de Deus contra aquele povo. Escute, aí ele vai pegar um navio, vai lá para Tarsis, e Deus dizendo: eu quero você em Nínive. E ele dizendo: eu vou para Tarsis. E Deus dizendo: quem disse que os teus caminhos são os dois caminhos, Jonas? Amém. Os teus pensamentos não são os meus pensamentos, Jonas. Eu tenho uma obra contigo e tu vai fazer. Aí ele tenta se esconder lá no porão do navio. Aí Deus levanta lá. O piloto lá do navio vai dizer: o que é que estás fazendo aqui, homens? Durante toda essa tempestade aqui, Senhor, o que é que tu estás fazendo aqui? Está querendo se esconder de quem? Qual é o Deus que tu serve? Aí Jonas diz: eu sou hebreu e sirvo o Deus dos hebreus. Aleluia. Aí o homem vai dizer: então é por causa de tu que nós estamos passando por essa situação. Glória. Sabia que Deus aperta a família quando o crente não quer fazer aquilo que foi chamado para fazer? Aleluia. Coloca no leito do hospital, fecha a porta de emprego, deixa faltar algumas coisas dentro de casa, porque é a maneira de Deus despertar aquele que tem uma promessa da parte dele. Escute, você não pode querer deixar que a sua humildade negligencie o chamado de Deus. Ser humilde não é negligenciar o chamado de Deus. Ser humilde não é isso. Ser humilde é reconhecer que aquilo que você faz, você só faz porque Deus permite que você faça. Glória. Mas a partir do momento que Deus investe em você como Ele investiu, quando Ele enviou o seu Filho para morrer e sofrer por nós, Ele investiu em mim e em você. E por que você não quer colocar em prática aquilo que Ele confiou na sua vida? Aleluia. Eu não vou não fazer não. Mas por quê? Porque fulano e fulano virou a cara para mim. Porque eu estava louvando e eu vi que algumas pessoas não deram nem glória. Eu me preocupei com isso. Aí eu fui fazer prova de Deus. Aí eu disse: eu preguei uma palavra como essa aqui. A igreja não deu glória. Aí eu disse: quer saber? Eu vou pregar uma palavra de bênção. Pergunta se eu preguei? Aí Deus disse: só vai falar o que eu mandar tu falar. Amém. Aí eu fui fazer prova de Deus. Aí eu disse: Senhor, qual é o tipo de mensagem que tu quer que eu pregue? Aí o Espírito Santo falou: o verdadeiro evangelho. Glória. Aí eu vim entender quando eu abri a rede social e estava lá. E o pastor, ele estava dizendo, alguém disse: pastor Eliseu, muda a tua mensagem. Aí ele perguntou: por quê? Porque outra mensagem atrai o público. E a mensagem que tu prega é muito dura. Aí ele disse que o Espírito Santo na mesma hora falou com ele:
Isso foi Deus confirmando na minha vida. Aí ele disse que o Espírito Santo falou: é melhor entristecer o meu povo por 30 e 40 minutos e garantir a alegria eterna do que empolgar ele por 30 e 40 minutos e garantir o sofrimento eterno. É verdade. Aí eu vim entender o que Deus está querendo nessa geração que está aqui, ó. Amém. Glória. Sabe o que Deus está querendo? Um compromisso com o genuíno Evangelho. É verdade. O Evangelho sólido. Não é Evangelho que estão corrompendo por aí. Amém. Aí eu vim entender quando Deus disse: eu levanto de acordo com a necessidade do ambiente. Glória a Deus. Aleluia. Então, se o ambiente está hostil, Deus levanta a correção. Glória. Aí eu volto, aleluia, quando Deus ele disse para Jonas: Jonas, é necessário eu te colocar dentro de um grande peixe para tu ver o sofrimento, para depois, quando eu te tirar do sofrimento, tu empregar. E foi isso que aconteceu, porque Jonas não queria fazer aquilo que foi chamado para fazer. A mesma coisa quando Elias estava na caverna com medo de Jezabel. Elias se escondeu na caverna, ficou lá quietinho. Aí uma voz brada, o Senhor fala com Elias e diz: o que é que tu está fazendo aqui na caverna, Elias? Se Deus tivesse desistido de Elias, Deus falava assim: ó, o que é que tu estás fazendo lá? Deus disse: o que é que tu estás fazendo aqui? Deus estava dizendo: aonde tu estás, eu também estou contigo, Elias. Era isso que Deus estava dizendo para Elias. Pode olhar lá 1 Reis capítulo 19 e você vai ver que até um homem cheio de Deus pode temer, porque nós somos humanos. Amém. Mas jamais podemos querer parar de fazer aquilo que nos foi confiado. Amém. Importa que a igreja de Cristo desperte para exercer o seu chamado. Amém. Glória. Bom é buscar a satisfação de Deus, irmã Fernanda. Imagina só a gente passar 10 anos de nossa vida querendo agradar o homem. É verdade. E um erro só que a gente cometer. O homem, eu falo homem, mulher e homem. Amém. Um erro só que a gente cometer é a pessoa virar as costas para a gente e dizer: tu me decepcionaste. Como se os 10 anos de ajuda, de auxílio, de companheirismo, de nada servisse. Agora trabalha 10 anos para Deus para tu ver se ele te frustra. Glória. Se ele te decepciona, Amém. se disfarça das coisas terrenas. Você morreu para o mundo, morreu para o pecado. Nova criatura você é. Você reviveu para Cristo. Glória. Paulo disse assim, ó: agora que eu morri para este mundo, agora que eu morri para a tradição judaica que veio lá dos meus pais, aleluia, eu morri para este mundo, para a lei, porque a lei e as obras não justificam a salvação, mas eu renasci para Cristo, pois tanto não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém. Aleluia. Paulo estava dizendo: o que me foi confiado, da mesma maneira que foi confiada a Jesus, eu também estou fazendo. Ele foi chamado para pregar o Evangelho para a gente, gentios, e ele fez. Assim como a missão de Jesus aqui era ir para a cruz do Calvário, e ele fez. E por que você não quer fazer a missão que lhe foi confiada? Amém. Glória. Chega na igreja num culto como esse, recebe uma palavra dessa, vai para casa, chega em casa e esqueceu a palavra. Glória. Deus não falou comigo não. Deus não falou o que tu queria ouvir. Ele falou o que tu precisa. Aleluia. Aleluia, Jesus. É verdade. Deus ele é fiel, irmão. Deus ele é fiel, igreja. Eu estava louvando. Aí errei uma parte do louvor. Fiquei triste. Vou louvar mais não, porque a turma riu. Deixa a turma rir. Deixa a igreja rir. Deixa, pode deixar. A tua adoração é tu e Deus. Deus e você. Amém. Glória. Você não pode querer parar porque viu uma cara feia ou escutou uma palavra que deixou você triste. Escute, palavra do homem pode matar. A palavra de Deus traz vida para a gente. Glória a Deus. Aleluia. E às vezes essas situações e ocasiões é um processo que Deus faz a gente passar. Para quê? Para que a gente desenvolva dentro do processo
aquilo que vai ser útil lá na frente para a nossa vida. Escute, quanto mais você louva, mais o seu louvor é aperfeiçoado. Quanto mais você prega, mais a sua pregação é aperfeiçoada. Amém. Ontem eu fui, pela misericórdia de Deus, nem sabia que eu ia pregar lá no Alto São Isabel. A igreja estava cheia, faltou energia, a gente continuou o culto. Eu estava filmando, aí eu disse, Deus, eu vou pregar. Essa energia vai voltar. Quando eu abri a Bíblia, depois fizeram oração por mim, a energia voltou. Glorifique o nome de Deus. Amém. E eu fui me entregando a Jesus, sendo que o nervosismo ainda tomou conta de mim. E eu não falei da forma que eu estou falando aqui. Teve um momento que eu atrapalhei a mensagem, eu adiantei a mensagem, porque eu estava olhando muito. E sabe quando você diz assim, meu Deus, muita gente. O nervosismo bate, nós somos humanos, é natural. E aí eu vim dentro do carro pensando, meu Deus, eu atrapalhei a mensagem. Aí quando eu chego aqui, o pastor ele vem me dar um conselho e diz, peça a Deus que ele vai me dar. E eu disse, é isso mesmo que eu tenho que fazer. Amém. E aí eu vim entender que Deus ele permite a gente passar por coisas para que dentro das situações a gente venha extrair o que é bom para a nossa vida. Aleluia. Pegar como experiência. Não ficar desanimado, não querer parar. Glória. Imagina só se eu dissesse, eu passei 5 minutos, preguei, ninguém entendeu nada. Porque eu estava falando muito rápido. Imagina se eu pensasse, vou parar. Eu poderia ter ficado triste comigo mesmo, mas no momento que eu falasse, eu vou parar de pregar, Deus ficaria triste comigo. Eu não quero deixar Deus triste. Glória. Amém. Eu luto todo dia para satisfazer aquele que me salvou. Glória. Aleluia. Ainda que eu não agrade as pessoas da terra, eu agradando a Deus é o que importa para mim. Aleluia. Amém, Senhor. Escute, você não foi chamado para satisfazer ninguém terreno, não. Você foi chamado para satisfazer aquele que é celestial. Glória. Se Rebeca dizer agora, aqui agora nesta tarde, Senhor, aleluia, me tira da onde tu sabe que eu estou, Ele faz. Vai falando isso na tua mente até o final da oração, que Deus vai fazer na tua vida. Amém. Agora, se tu quiser, Deus ele falou aqui para mim. A partir do momento que eu estava olhando para ela, eu falei, o que está acontecendo com ela? Aí Deus mandou eu dizer, manda ela me pedir para fazer o que eu faço.